E esse apostolado, que é tão importante da igreja, nós temos que sair para pregar, né? Interessante, como começando com o Papa João Paulo II, ele começou a atrair os jovens, coisa que o Papa Francisco também dá muita continuidade. Então, apesar de todo mundo dizer que a religião, a igreja está em crise, não, nós vemos um número significativo de jovens cada vez mais voltando para a igreja ou se dedicando à igreja. Como é que é essa assimetria na visão entre o que as pessoas acham que é uma crise e, na verdade, há uma espécie de ressurreição desta fé entre os jovens, uma coisa tão bonita? Sim, é inegável que há momentos de crise. Há momentos de crise em que a igreja é chamada a refletir o que está acontecendo, né? Por que não estamos alcançando os jovens de maneira adequada? Porque os jovens, de repente, não se identificam com a igreja em certas circunstâncias. E por isso é preciso, sim, a igreja refazer, digamos, as suas metodologias, eventualmente a sua forma de pregar e assim por diante, de se dirigir aos jovens. Mas é verdade, sim, os jovens sempre representam a possibilidade de um recomeço ou de uma retomada. Isto já está acontecendo também. Agora, eu vejo de experiência própria, nas nossas paróquias aqui em São Paulo, nós temos muitos batizados de jovens e adultos. Uhum. Nós temos muitos que procuram a catequese e a primeira comunhão já como jovens ou adultos. E crismas, então, é um grande número dos que o fazem. De maneira que existe, sim, esta nova busca. Porém, é claro, os tempos hoje, a cultura midiática, as muitas ofertas religiosas, assim por diante, colocam o jovem diante de muitas opções, escolhas, e claro, é preciso colocar de maneira clara, de nossa parte, também a proposta católica, a proposta cristã, para que eles a possam conhecer e escolher livremente e conscientemente. Agora, interessante conversando com esses jovens, que é justamente essa ausência de valores, de referência, que faz encontrar na igreja, nos valores cristãos, ali um balizamento para a conduta da sua própria vida, da sua vida familiar, construir a sua própria família. Essa ausência de valores no mundo está ajudando a resgatar os valores cristãos entre os jovens e entre outras pessoas que se sentem órfãos de não haver mais esse balizamento dos valores que antigamente faziam parte da nossa natureza, da nossa sociedade. Sim, sem dúvida, essa é uma explicação possível, né? Que o jovem, por natureza, procura. Ele, por natureza, é não conformista e, portanto, quer com uma oferta religiosa massiva, digamos, ele pode não ser conformista rejeitando-a, mas também diante de uma cultura de massa que tem ausência de valores religiosos ou valores consistentes para ele orientar a sua vida, ele também é crítico diante disso e começa a procurar. E eu acredito que isso é um fenômeno contemporâneo bastante significativo. Digamos, a sociedade de consumo, as comodidades que a cultura contemporânea oferece, levam a uma saciedade daquilo que poderia ser o consumo de bens, quaisquer que sejam, imediatos. Porém, resta sempre a pergunta, mas é só isso? O coração quer mais. O coração está em busca de mais. E vem aí a busca de valores mais sólidos e mais perenes. E por isso, sim, esta volta, talvez, a busca de valores religiosos consistentes que embasem a construção de um projeto de vida sério. E esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão, que muitas vezes é difícil. O que eu posso dizer é que nós, muitas vezes, temos a dificuldade de acessar, digamos assim, a onda jovem. Talvez por uma dificuldade de linguagem nossa, talvez porque há outras ondas que falam mais forte. Porém, há um momento em que as pessoas se perguntam, mas espera aí, a palavra da igreja, ela não é de hoje,
Não é de uma onda que passou e já depois vem outra. Não, isso vem de longe. E depois, esta palavra da igreja, ela é acolhida não por poucas pessoas, mas por tantas pessoas que ao longo do tempo levam isto a sério e numa lógica que pode ter suas pequenas variações, mas ela continua, ela se estende ao longo do século. Então é uma coisa consistente. É interessante ver como existe o fenômeno também de conversões, de pessoas que leem sobre a história da igreja, de repente descobrem as coisas de uma forma que nunca tinha imaginado, porque tinham sempre ouvido falar, talvez, da igreja a partir de certos clichês, preconceitos históricos que vão se repetindo nas salas de aula, etc., de muitas maneiras. De repente começa a ler a história da igreja de uma forma diferente e documentada e percebe uma outra visão da própria igreja a partir da sua história, que da qual não se negam falhas, não se negam erros e assim por diante. Mas só o fato da igreja ter atravessado séculos difíceis, de perseguição, de crises internas, até mesmo de desorientação em certos momentos, mas sempre ter de novo tomado rumo e se reaprumado. Isso é um fenômeno. É um fenômeno que faz pensar. E neste itinerário da história, que são 2000 anos, quase 2000 anos agora, existe uma continuidade, existe uma lógica, existem as orientações que perpassam e, sobretudo, existe a base consistente que permanece. E a afirmação, a base consistente é essa, a referência a Jesus Cristo, a afirmação sobre Jesus Cristo, a antropologia cristã, como em base à fé cristã se vê também a pessoa humana, se tem a compreensão do mundo, a compreensão da vida. Isso, finalmente, oferece uma base consistente sobre a qual construir a vida. Dom Odilo, o senhor tocou num ponto muito importante. Essa instituição perene da igreja que sobreviveu há 2000 anos e foi se readaptando, readequando a novas realidades ao longo do tempo, né? E períodos históricos complicados. Nós tivemos as guerras religiosas, nós tivemos a reforma e a contra-reforma, nós tivemos depois o mundo secular, né, triunfando. E então isso dá esperança de que, apesar de toda mudança do mundo, os valores transcendentais permanentes continuam a triunfar, né? Então, eu gostaria de trazer um pouco dessa experiência para o mundo de hoje, né? Muito da compaixão de Cristo, como Cristo nos ensina, essa solidariedade, o amor, tem a ver com viver em comunidades, né? Hoje nós vivemos nessa grande cidade, como o caso de São Paulo, onde está cada vez mais difícil exercer essa compaixão e essa solidariedade no momento no qual a cidade está engolida por violência, por um sentido de distanciamento das pessoas, polarização. Como é que nós, como cristãos e que valorizamos esses valores, podemos resgatá-los nessa sociedade cada vez mais tensa, polarizada e dividida? Sim, é uma questão muito séria. E para responder diretamente à sua pergunta, o que nós podemos fazer? Primeiramente, por parte da igreja, é manter firme o rumo. É manter firme o rumo. Alguns vão dizer, isso é conservadorismo. Que digam. Mas a igreja precisa manter firme o rumo sobre as suas convicções, sobre as suas indicações morais, éticas para a vida, sobre a sua, o seu discurso em relação aos valores compartilhados na convivência social, que é, por exemplo, a justiça, o respeito à dignidade da pessoa, a fraternidade essencial, né, das pessoas, de todas as pessoas. Depois, uma outra coisa que às vezes passa desapercebida, mas é o destino comum
o destino comum dos seres humanos, nós estamos todos no mesmo barco, né? E começar a brigar no barco, arrisca todo mundo se matar e afundar o barco junto também. Pois é, manter o rumo, manter o discurso coerente, pode isso por um tempo não ter muitos ouvidos, mas depois vai ter ouvidos de novo, né? Eu dou um exemplo muito, diria, talvez possa até chocar alguém. Sobre o discurso do aborto, por exemplo. Hoje existem muitas tendências, movimentos, etc., para legalizar o aborto, até mesmo ao 9º mês, como há em vários países, né? Bem, a legislação civil vai pelo seu caminho, porém ela pode ser questionada e deve ser questionada quanto à sua consistência, né? Quanto à validade de tal legislação. A Igreja não é favorável ao aborto. A Igreja é a favor da vida e, por isso, ao respeito pleno da vida nascente, mesmo não ainda nascida. Agora, se nosso discurso se adequasse simplesmente à onda do momento, então pode, tá? Pode. Daqui a uns 50 anos ou menos, esse discurso todo favorável ao aborto pode mudar. Pode mudar, e a tendência é mudar, porque os países estão se empobrecendo de população. Certos países já estão com problema sério de sustentabilidade da própria população. Tendem a desaparecer como população. E esse discurso, portanto, de repressão da natalidade vai mudar. E nós vamos, portanto, ir ao sabor, né, dos ventos, ventos, ou vamos manter um discurso coerente em base a valores que podem não ser compreendidos agora, mas serão. Eu dou outro exemplo chocante, né? A tortura. A tortura aprovada em certos momentos, em certos lugares, em certos países. Poderíamos dizer, bem, pode, né? Porque pela tortura consegue certos resultados, talvez de investigação ou de repressão. A Igreja não aprova a tortura, porque é profundamente contra a dignidade humana. Contra a dignidade humana. Em regimes totalitários, a posição da Igreja é criticada fortemente. Se a gente se adequasse simplesmente ao sabor dos regimes ou do reinante de plantão, a Igreja perderia totalmente a sua autoridade moral. Ela mantém uma postura coerente. Não sempre aceita, não sempre compreendida, mas isso fortalece claramente a sua credibilidade.